Fala rapaziada, boa noite, belezinha com vocês? Tropa, seguinte, passar uma análise aqui um pouquinho mais aprofundada da minha visão de Bitcoin. Para esse final de semana não, né? Mas esse final de semana pode ser que dê uma oportunidade ou outra, mas é no geral para a movimentação que a gente pode esperar agora que ele ganhou um topo histórico, tá? Eu já vou começar chamando atenção para essa região de 1 hora que nós tivemos no rompimento dessa outra região. Então, quando a gente tem o rompimento dessa região aqui, que é uma região corretiva, a gente consegue observar uma similaridade com o que está acontecendo agora. Se vocês repararem, essa região aqui, ó, ela está bem parecida com o que aconteceu aqui agora. E como eu gosto de trabalhar bastante com footprint, ver o comportamento institucional, ver qual tipo de player está se posicionando ali, isso me chama atenção. Por quê? Porque a gente pode esperar que um movimento assim possa acontecer. E quando a gente traz para cá dessa maneira, tirando um print, esse daqui é um print dessa região toda aqui que eu tirei, a gente pode imaginar que o mercado ele se comporte dessa maneira e busque novas máximas. E se a gente traz aqui bem cético agora para o movimento e olha a análise técnica, a gente busca essas regiões de liquidez importante, a gente consegue perceber que aquele movimento é bem possível. Então, a gente tem liquidez o suficiente aliás, não temos liquidez suficiente para o preço ele continuar subindo. A gente pode reparar o quê? Que a partir do momento que ele faz o breakout dessa região de topo histórico, a gente já falha a liquidez, já perde volume. Então, se a gente traça aqui, ó, uma linha para ver onde foi realmente o verdadeiro rompimento, a gente percebe que teve essa captura de liquidez dentro desse FVG aqui atrás, que é o gráfico diário, tá? A gente percebe que teve essa captura de liquidez, tivemos aqui a tentativa de rompimento para um movimento corretivo maior de segundo nível, que seria aqui, só que não conseguimos atingir ele. Então, se a gente não teve essa impulsão acontecendo com essa captura de liquidez aqui efetiva, aqui na parte de baixo, a gente já entende que a amplitude do movimento está rasa. Então, isso daqui pode ser uma armadilha para o efeito manada, onde a galera vai começar a comprar adoidadamente e simplesmente os bigs vão começar a fazer um movimento parecido com esse daqui, que foi a nossa primeira pernada, e com esse daqui, que foi a pernada anterior, onde o mercado ele ficou bem de lado, coletou liquidez aqui embaixo e continuou seu movimento de tendência primária. Então a gente pode esperar que realmente esses pontos que eu marquei aqui em 1 hora, eles sejam coletados a fim de manipular a galera que gosta de comprar, aliás, de vender na retração de topo histórico, então vai fazer um inducement a fim de manipular a galera falando que vai chegar aqui. Então os players de varejo já tem esse daqui como alvo. Por quê? Porque é o suporte mais próximo que nós temos após o rompimento desse suporte. Então, quando a gente entende esse tipo de psicologia por trás do institucional, a gente consegue perceber que esse daqui é um movimento eminente a ser realizado. Ainda mais porque no gráfico de 1 hora, nós temos aqui a técnica das 3 velas, que não é novidade para boa parte de vocês aí que está assistindo. Então aqui a gente tem a técnica das 3 velas já sendo aplicada, só que nós não tivemos o gatilho dela ainda. Ou seja, essa captura de liquidez para efetivar o gatilho desse real trade de alta, ele ainda não aconteceu. Aconteceu apenas um rompimento, mas não aconteceu um gatilho efetivo. Então, o que eu acredito que vai acontecer é o Big ele vai manipular aqui, faz o sweep dessa região, trabalha uma quebra de estrutura micro e aí se entrega a nossa alta. Então, quando a gente traz isso daqui para um tempo gráfico menor, de 5 minutos, que é o tempo gráfico onde eu aplico aquela minha técnica autoral chamada TMM, aqui a gente tem dois pontos de entrada muito bons. Tem esse daqui de venda, aliás, três. Tem esse daqui de venda, que eu vou descartar, tá? Então, eu não vou acreditar em uma venda, ele vindo aqui, porque a pressão institucional de alta é muito grande. Tem outro ponto de venda aqui também, que eu também vou descartar, mas eu estou marcando a fim de didático mesmo. Mas o que me chama atenção é um TMM sendo quase concluído aqui. Então, aqui foi um rompimento falso, ou seja, invalida esse nosso TMM, ainda mais porque nós tivemos um equal high sendo formado aqui. Então, é uma região ainda onde pode sweepar e começar a manipulação. A venda que eu estou vendo aqui, ela pode acontecer,
mas eu vou ignorar de toda forma, porque é um movimento mais arriscado. Então ele manipula essa região, sweepa, pega essa liquidez forte que ele deixou aqui para trás, propositalmente, traz aqui e sobe. Esse é o primeiro movimento que eu vou aguardar. Caso o preço ele venha muito forte para baixo, eu aguardo ele fazer exatamente esse mesmo movimento aqui. Espero ele vir aqui, se capturar liquidez ou não, para mim é indiferente. Traz o preço aqui para baixo, sweep essa região e aí eu entro comprado. Então são os dois pontos que eu quero entrar comprado, que eu vou ficar bem atento nesse final de semana para ver se eles vão ser concluídos. Esse e esse. Caso o preço ele tenha uma correção muito forte a fim de encontrar esse nível de preço aqui, eu espero a mesma estrutura ser formada nesse nível de preço, o que eu acho já um pouco mais difícil dele chegar até aqui. Mas esse é o cenário, é esse tipo de movimentação que eu vou observar durante esse final de semana e que eu vou tentar pegar. Fechou, tropa? Espero que tenha dado para entender. Desejo um bom final de semana a todos, bons estudos e bons trades. Tamo junto!